Hoje nós vamos passar e tirar algumas dúvidas acerca da celebração da Pessa. E eu creio que é isso. Começando aqui, alguém ficou com alguma dúvida e tem alguma dúvida acerca da Pessa em relação à festa, não à celebração? Até porque a celebração nós vamos fazer mais uma vez como nós fazemos todos os anos. Nós vamos transmitir, fazer a transmissão. E aqueles que quiserem participar com a gente, então a gente vai fazer toda essa transmissão, nós vamos fazer toda essa, como que eu digo, essa conexão junto, né? Nós vamos estar junto nessa conexão. E aí fica aí aqueles que vão participar com a gente, aqueles que vão estar fazendo junto, aqueles que vão estar celebrando junto. Vai ser o horário de Comodoro 7h30. Então, fazendo a nossa ata aí, os escribas aí, já coloca aí, né? 7h30 no horário de Mato Grosso. 8h30 no horário de Brasília. A gente vai estar já enviando o link e celebrando todo mundo junto. Esse ano, a gente quer fazer uma celebração bem enxuta mesmo, ou seja, com menos coisas. Seria isso, né? Bem enxuta. Mas eu quero que você abra aí Deuteronômio 16. Nós vamos ver aqui acerca daquilo que o Senhor fala da celebração da Páscoa. E isso, às 20h30, horário de Brasília. Deuteronômio 16:1, ele diz assim: guarda o mês de Abibe e a celebração da Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta da Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do teu gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. Então, primeira coisa que a gente vai ter que ter, matzá, pão sem fermento. Você precisa preparar, a gente vai ter umas 3 biscoitão assim, né? 3 bolacha ou biscoito, depende de onde você estiver, né? Bolacha para o pessoal e biscoito para o outro. Então a gente vai ter uns 3 redondão assim, ou quadrado, dependendo como você quer fazer. Não comerá né, levedado. 7 dias nela comerás pães ázimos. Peraí, só um minutinho, irmãos.
Então, nós vamos ver aí que vamos ter a questão do ázimo. Prepare aí 4, 3, ou na verdade, se você vai praticar com a tua casa, prepare uma quantidade de ázimo, umas bolachas, né? Meu Deus, Deuteronômio 16. Então ele vai dizer, tá, 7 dias comerás, nela comerás pães asmos, pães de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito. Veja só, depois que nós terminarmos no sábado, terminou ali, nós vamos ter então o começo já de Pentecoste. Lembrando que Pentecoste é 7 semanas depois da Páscoa. Então, quando a gente fala de Pentecoste, a gente pensa que é um dia. No Pentecoste vem de Penta 5. Né? Então, o Shavuot, festa das semanas. Então, a gente vai pegar aqui do domingo até sábado. Então, nós vamos ter um dia após, né? Então a gente faz a celebração no sábado, na sexta, quer dizer, no sábado, no domingo, começamos então os pães sem fermentos. Olha o que ele diz aqui, verso 4: fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificaste à tarde no primeiro dia nada ficará até pela manhã. Então o que a gente vai pegar? Chegando no sábado à noite, acabando a celebração, a gente faz aquele ato de tirar o fermento de casa. Então já aproveite aí, tudo que tem fermento na tua casa, consuma hoje, amanhã, e a gente vai depois ficar 7 dias sem comer fermento. 7 dias sem poder... É um jejum, já começa o jejum de Pentecoste. A primeira semana é a semana do ázimo. Então você vai comer pães ázimos, que é o matizá, durante 7 semanas. Não só pães ázimos. Não comerá nada com fermento e comerá o pão ázimo. Porque é a expressão ali dessa primeira semana, que é a semana onde o Senhor estabelece da primeira semana de Pentecoste, mas a primeira semana ele já vem com ázimo, amanhã à noite. Devemos comer matizar durante a semana. Aí já começa já o outro jejum. Capítulo 5, versículo 5, perdão. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome ali. Pois só o tempo do Egito. Então a comerá no lugar que o Senhor teu Deus escolher, será pela manhã, outra tarde. 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º é a solenidade ao Senhor, nenhuma obra fará. Então aqui a instrução que ele dá, né? O começo da instrução é do pães ázimos. Aí vai de cada um. Tem uns que coloca para fora de casa, tem uns que tira, né, o fermento, pega tudo que tem de fermento, oferta na vida de alguém, no sentido de dar de comida, né, para os pobres. Aí você cada um vai vendo aí que às vezes tem até bastante coisas fermentada, né? Então aí ore ao Senhor e decida, né? Veja só. Abra aí, Números 9, 11. Não, perdão, número 9 não. É Êxodo 12, 8.
Aí o que você vai fazer? No caso, se você é a única dentro de casa que celebra, então você entra no jejum. Só entra no jejum e não come fermento. E coloca todo mundo de jejum em casa também. Fala assim, agora ninguém come. É brincadeira, moço. Imagina. Tá pronto, agora pirou de vez, né? Êxodo 12, verso 7, não, verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aí ele vai falar de como que vai ser. Então, de fato, nós vamos ter alguns elementos. Eu estava tentando pegar aqui, mas alguns elementos. Veja só: suco de uva. Vamos lá. Pão sem fermento. Ervas amargas. Aí ali você pode pegar ervas amargas como um boldo, uma chicória, uma rúcula. E se você quiser pegar aquele boldo bem boldado mesmo assim, sabe, naquele um que o pessoal tomava aquele chá de boldo depois que agrião, não, boldo chileno esse é de arrebentar. Então você vai ver, dependendo do teu nível de cruz, você vai pegando aí o teu nível de amargura. Brincadeira. Então a gente vai ver essa questão do boldo, ou da ervas amargas. Suco de uva, ervas amargas, pão sem fermento. Que mais? A carne do cordeiro. Quem não tem a carne do cordeiro, pega uma coxa de frango, uma maçã ralada com mel e canela, uma água, um pouquinho de água com sal, suco para 4 cálices. Ou esse ano a gente não vai fazer não. Não, as ervas não tempera não. Depois tempera com sal, mas a princípio não. Pode ser a salsa, um raminho de salsa, ou coentro, uma dessas duas, salsa ou coentro. O ovo simbolizava a questão da vida, né, do ciclo de vida e tudo mais, mas vamos. Esse ano a gente vai. Maçã com mel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se você puder, você que vai ter em casa, uma baciazinha com água para a gente lavar a mão. Um raminho de salsa, o pão sem fermento, matizar, ervas amargas, maçã com mel. E é isso daí.
o cordeiro, né? Não, a gente não vai fazer. Aí assim, vocês preparem depois uma janta que vai comer o cordeiro. Aí você prepara um arroz, se quiser fazer uma saladinha, tal, é uma janta ali em casa. O cordeiro assado. Para ele assado. Ou quem fica difícil de ter o cordeiro, pega uma coxa de frango, né? Tem uns que fazia com isso. A gente prefere o cordeiro, né? O cordeiro é o que simboliza aí mesmo. Então, se você puder pegar o cordeiro. Um guardanapozinho depois pra gente, ou um paninho, né? Pra gente fazer a questão daquela questão do sangue de Jesus ali. Tudo assado. Os 4 cálices, eles vão representar o seguinte: a santificação, a libertação, a redenção e a consumação. Pode ser no forno. Vamos lá. Vai falando das dúvidas que você tem aí. Quais são as dúvidas? Porque na minha cabeça está tudo resolvido, né? Então, não, isso daí para mim aí já é a questão da ritualística judaica. Eu não pratico isso. Então, para mim é de boa. Eu não tenho esses hábitos, né, judaicos, porque eu já entendo que certas coisas já vêm pro judaísmo. Tranquilo. Vida que segue. Limpeza de casa e tudo mais. Então, essa questão, como eu digo, toda a questão da cerimonialística e do ritualístico, de não acender vela, de não fazer essas coisas no Shabat, isso daí é uma ritualística judaica, é o judaísmo. Aí eu dou o meu ponto de vista. Ao meu ponto de vista, esse era o problema que o apóstolo Paulo combatia. Quando ele fala dessas questões, é exatamente isso. As interpretações que os anciões tinham acerca das coisas. A palavra do Senhor diz: não faça nenhum trabalho. E aí, os anciões, eles vão determinar o que é trabalho. Então, andar 2 milhas, carregar peso, acender vela, limpar a casa, isso é trabalho. Então, não faça. Isso daqui na mente judaica. Quer dizer, do judaísmo, não hebraica, do judaísmo. Então, por isso que começava a criar um monte de regras e normas que se tornaria impossível. Aí ficou uma prisão e não ficou um prazer. O Shabat se torna uma prisão e não um prazer. E aí por isso que Jesus era perseguido. Por quê? Porque ele curava, porque ele andava, porque ele fazia, porque ele... E aí Jesus ele não observa o sábado, né? Os fariseus falavam isso. Mas é por causa dessas normas, que foram criados para falar o que é o Shabat. Então, não entro nisso. Eu já deixo Éder, não entro nisso. A gente acende vela, a gente acende fogo, a gente acende vela se acabar a energia, né? Então a gente acende a vela. Hoje não tem mais nem vela, hoje é lanterna. Então, mas assim, eu não vou para esse lado. Eu tenho deixado isso bem claro, né? Eu não vou para esse lado. Eu não vou para essa questão.
Eu vou mais para o propósito do negócio e não para o cerimonial do negócio. Qual que é o propósito? Então é isso daqui que eu vou. Então, na minha concepção, não tem problema de você acender vela, de você acender fogo, não tem problema você limpar a tua casa, não tem problema de você fazer nada. Eu só entendo o propósito do negócio. A bacia, ela simboliza o batismo, né? Para mim, sim. Para mim é tranquilo. Mas é o que eu sempre costumo fazer em casa. No Shabat, o Shabat, normalmente, o que a gente faz em casa? A gente tira para estar de boa, né? Então, o dia que a gente vai comer fora, o dia que a gente vai não esquentar com a rotina da casa. A gente vai criar uma outra rotina. É um hábito nosso, entendeu? Mas eu preciso cozinhar. Agora, não sei quem tem as suas normalísticas aí, também cada um tem a sua, né? Cada um entende o... Eu estava respondendo aqui. Sábado é amanhã. Amanhã. Tá. Tem alguma pergunta aqui? Explicar o propósito. Propósito do quê? Da Páscoa? Ah, tá. A questão da oferta, né? Tá. A partir do domingo, os pães asmos. Oferta, a questão da peça, igual o propósito. Veja só, voltamos para Deuteronômio 16. Volta lá, Deuteronômio 16. Sim, participa com a tua casa. Vamos lá. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, como no mês de Abibe. O Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta da Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho do teu gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias. Em todo o teu território também da carne que sacrificares à tarde no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás à tua tenda. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 7 semanas contará quando a foice começar na cega, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas, o Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-se-á perante o Senhor teu Deus, tu e teus filhos,
e a tua filha, e o teu servo, a tua serva, os levitas que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-á de que foste servo no Egito, e guardarás esse estatuto e o cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houver recolhido da tua eira, do teu lagar. Alegrar-te-á na tua festa, tu, teu filho, a tua filha, teu servo, a tua serva e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. 7 dias celebrará a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de te abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de tudo te alegrarás. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, houver lhe concedido. Então, aqui nós temos essa característica de 3 vezes ao ano o Senhor nos chama a estar com Ele. E nisso daqui nós estamos dizendo que é uma característica de liberação de prosperidade. Veja só, irmãos, as festas bíblicas, elas têm 2 sentidos primários. Para mim, esse é o meu entendimento. Então, volto lá. Isso digo eu. A festa é amanhã às 18 horas, ou às 19 horas e 30 do meu horário. Amanhã. Veja só, o que eu entendo das festas bíblicas? Esse tempo determinado, isso daqui para mim que é o andar em tempos e estações, é liberação de eternidade. Se eu posso dizer isso, né, eu tenho tentado trazer o menos possível de palavras que dá o cunho de mistificação. Mas eu vou usar essa palavra. É como portais de eternidade. São inserções da eternidade dentro do nosso tempo. É o alinhamento de tempo. O que eu fui entendendo ao longo do tempo, que à medida que nós paramos em lugares que Deus nos convidou a estar, lembra disso? Deus nos convidou a estar nesse tempo. E ele fala de 3 tempos. Começo e fim da primavera e começo de outono. Na verdade, é a marcação das 2 primaveras, começo e fim da primavera no hemisfério norte e o começo da primavera no hemisfério sul. Então a gente vai ver ou primavera e verão, ou primavera e outono, né, no hemisfério norte. Então a gente vai ver, deixa eu tentar desenhar aqui, que fica melhor. Supondo que isso seria a linha do tempo, apesar que a gente fala que não tem a linha do tempo, mas o ciclo de tempo. Mas supondo que essa é a linha do tempo, nós vamos ver o seguinte. Dividindo essa linha do tempo em estações, então a gente começa primavera, verão, outono, inverno. Vamos supor que aqui
tô dizendo aqui do norte, viu? Primavera, verão, outono, inverno. Por que a gente entra nessa característica norte e sul? Porque a gente sabe que no sul, no hemisfério sul, para quem não está habituado a isso, vai entender, vamos lá, que a Terra é redonda. Amém, queridos? Nada de terraplanismo aqui. A Terra é redonda e ela é dividida, a turma da Terra quadrada, vamos lá, ela é dividida no meio. Que é chamado de hemisférios. Então a gente vai ver hemisfério norte e hemisfério sul. Então o que acontece? Enquanto no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul nós vamos entender aqui, ó. A primavera está aqui. Então seria isso daqui. Verão, outono, e inverno. Então a gente vai ver. Então a gente começa aqui. O primeiro mês do calendário, esse daqui, irmãos, é o que a gente sempre falou, os ajustes de calendário. Veja só. No calendário hebraico, no calendário civil, ele começa por aqui. O primeiro mês estava aqui, ó. Primeiro mês. Ele estava aqui. Aí vinha primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. Quinto mês. Sexto mês. E aí entraria sétimo mês. Oitavo. Nono. Décimo mês. Décimo primeiro. Décimo segundo. Então aqui ficariam os 12 meses do hemisfério norte. Quando o Senhor diz assim, ó, o primeiro mês, então a gente vai ver isso aqui de Êxodo. Veja só. De Gênesis até Êxodo capítulo 11, o que prevaleceu é esse calendário aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. Veja só. O que prevalecia é esse calendário.
Esse era chamado calendário civil. Quando nós vamos ver que o Senhor fala assim, a partir desse momento, vocês terão outro, esse será para vocês o primeiro mês, é na onde? Que é o calendário religioso. É aqui, ó. Começa aqui. Então a gente vai ver que o Senhor agora, ele muda o começo para cá. Aí fica assim agora. Então a gente vai ver, o primeiro mês muda para cá, para essa primavera. Então era nessa primavera, começava no outono. Por isso tem a questão do Rosh Hashanah, né? Quem o pessoal fala assim, o começo do ano, feliz ano novo, lá no mês 7. E a gente não celebra. Eu particularmente não celebro, porque eu entendo que o meu começo de ano é aqui, e não aqui. Esse daqui é do calendário civil, que é do hemisfério sul. Agora nós estamos no calendário religioso, entre aspas, no calendário de Êxodo para frente. Então veja só, quando você olhar, por exemplo, e no primeiro mês, no segundo mês Noé entrou na arca, ou no primeiro mês, né, Noé entrou na arca. Primeiro mês ele vai estar falando aqui, ó, desse de baixo, porque é Gênesis. Tudo que que é data de Êxodo para frente é aqui em cima. É nessa contagem que a gente vai fazer. Então, essa contagem aqui é interessante. Então, nós vamos ver que a Páscoa, ela começa aqui, Pessah, ela começa no primeiro mês, e a gente vem fazendo a contagem até aqui, no terceiro mês, de Shavuot, e aí depois nós temos tabernáculos, Sukkot. Então aqui vem as festas, as marcações, entrada e saída da primavera e a entrada do outono, ou, se a gente colocar aqui, a primavera do outro hemisfério. Então o Senhor, ele nos coloca nesses tempos que são os tempos de plantio e colheita. Por isso que ele diga, apresente diante de mim. Por isso eu trago isso daqui para vocês como o portal, se eu posso dizer assim, né? Eu quero tirar essas palavras místicas, mas esse ponto de conexão de eternidade dentro do ciclo de vida. Primeiro mês, Pessah. Terceiro mês, Shavuot. Então está aqui. Sétimo mês, Sukkot. E o Senhor diz, apresente diante de mim. E aí cada uma tem uma conexão, um significado. E dentro disso você vem fazendo uma semeadura. Ou seja, você vem ofertando. Apóstolo, qual é a minha oferta? Aquilo que o Senhor colocar no teu coração. É muito claro isso. O que o Senhor propôs no teu coração que corresponda o que Deus tem feito com você. Então, não é a oferta de um cordeiro. Não. É uma oferta que o Senhor colocar no teu coração. É uma semeadura especial, diferente de marcação de tempo. Lembre-se que essa semeadura é uma semeadura que vai expressar aquilo que o Senhor tem feito com você durante esses 3 meses. Por quê? Olha a palavra, volta lá em Deuteronômio de novo. Verso 15. 7 dias celebrará a festa, o teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus há de te abençoar e em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de tudo se alegrará. Então, qual que é a menção aqui? Semeie, faça uma semeadura,
durante esses 3 ciclos, esses 3 etapas do tempo, porque o Senhor há de te abençoar. Então, por isso que, para mim, o primeiro ponto aqui que eu vou dizer essa primeira característica, né, das festas, ela é o determinante de uma vida de produtividade no reino. Quando você entra nessa questão de ciclos e festas, ele não tem o poder salvífico, queridos. Entenda muito bem isso. Ele não tem o poder salvífico, ele não é uma obra para salvação. Essa é uma questão, porque a única coisa que tem o poder salvífico é a questão do sangue de Jesus e do sacrifício de Cristo. Eu entendo essas festas como um mandamento e como caminhar no tempo. Entendeu? Caminhar no tempo. Liberar eternidade. Liberar bênçãos sobre o meu cotidiano. Frutificação. É a única questão que eu entendo das festas. Ele não tem um poder salvador, não tem um poder remissor, não tem um poder santificador, não tem esse poder. Isso tudo é atribuído ao sangue de Jesus. A única coisa que eu entendi é que ele é o ciclo de frutificação. Ciclo de frutificação. Eu volto aqui de novo e eu explico a segunda característica que eu entendo das festas. Lembra que eu já falei com vocês? Veja só. Imagine isso daqui, o tabernáculo. Para mim, o tabernáculo, ele tem 2 sentidos. Imagina aqui o tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em 3 partes. Três partes. Então, quando a gente entrava para a vida do tabernáculo, nós vamos ver o quê? Dentro do tabernáculo, era considerado como a vida de discipulado. Tá, eu explico isso aqui só um pouquinho. Então veja só, a vida aqui é a vida de discipulado, mas quando nós falamos quando nós falamos fora do tabernáculo, que é aqui, que eram as tribos, deixa eu colocar aqui as bolinhas, que eram as tribos, que é esse negócio de mês, que é esse negócio tudo. E aí que eu digo, por exemplo, as tribos estavam aqui, né, que se acampava, primeira tribo, segunda tribo, terceira tribo, primeira estação. Aí depois a gente vê as estações. Quando eu vou caminhar aqui, eu vou falar do ciclo de frutificação. Você entendeu? O ciclo de frutificação. Então veja, aqui ciclo de frutificação. Fora, aqui dentro, ciclo de santificação, que é a vida em Cristo, que é a cruz, que é o discipulado, que é tudo. Então, por que eu digo isso? Porque eu preciso entender, irmãos, quando a gente começa, um dos pontos que eu tenho batido muito, é que as pessoas começaram a pegar essa questão de tribo, e a gente vai vendo essa questão de tribo como uma forma de, como que eu posso dizer, de santificação. Você vai pegando, eu sou da tribo. Não, querido, veja isso aí só como frutificação. O modo que o Senhor me dá para frutificar, para poder
trabalhar esse nível de frutificação. Só isso. O poder de frutificar. Por isso eu venho com a minha oferta, que é os memoriais. Aí sim eu creio em memoriais, porque memoriais ele vem como marcação, né? Semeaduras. Então o Senhor diz: faça 3 grandes semeaduras que vão determinar um ciclo de colheita na vida de vocês. E aí eu volto de novo para aquele ponto que ele diz: o Senhor há de te abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos que o Senhor te der. Então por tudo se alegrará. O outro sentido para mim das festas é a evangelização da nossa casa. Por quê? Porque cada memória dessa, ele nos aponta para Jesus. Então é a marcação de trazer a memória. Então eu sento trazendo a obra de Jesus, depois do Espírito do Senhor e depois da proteção do Senhor. Então nós vamos ver Cristo, o Espírito e o Pai. A proteção do Pai e a unidade com o Filho. Então nessa caminhada dos 3 meses é um ciclo também de trazer a memória para dentro da nossa casa, de trazer toda a questão como que eu digo? Das lembranças, ou marcar a nossa casa com uma mente do reino. Imagine, você senta com os teus filhos, você começa a falar, você começa a proclamar, né? O Cordeiro, a gente vai, aí entra, depois vem contando as semanas, a gente vem nesses propósitos, e aí depois Shavuot, e depois Sukkot. Então isso daqui é um modo de trazer a memória do reino, ou seja, para que nunca se apague da nossa cabeça todas as bênçãos, processos, virtudes que o Senhor tem demonstrado para conosco. Então eu mantenho sempre aceso a lâmpada na minha vida. Eu sempre mantenho aceso uma dinâmica espiritual. Então se você olhar, por exemplo, para a festa, irmãos, tudo nos aponta para uma dinâmica espiritual. Exemplo, nós acabamos de vir de um jejum de 3 dias. Fortalece a tua fé. Agora nós vamos para a festa da Páscoa, a gente celebra, aponta Jesus em tudo. E depois nós começamos outros jejuns e propósitos durante 50 dias. Aumenta a tua fé. Depois a gente veio um tempo do verão, vamos colocar aqui, um tempo de colheita, um tempo de trabalho. Aí a gente já volta de novo depois para o começo, para a festa das trombetas, para a festa do arrependimento e para o tabernáculo. Aumenta a minha fé. Terminamos em Purim. Então, quando a gente vai caminhando esse caminho de um ano, irmão, eu estou totalmente apontado para Cristo e centralizado em Cristo. Então, isso é o que faz com que eu não caia em nenhum nível de apostasia, porque eu estou sempre alimentando a minha fé. Eu estou sempre fortificando a minha fé em Cristo e na caminhada. Por isso eu digo, tire todos os rituais, porque senão você vai fazer com que a tua fé fique presa dentro de rituais, e esse não é o propósito. O propósito do caminho de um ano é o propósito do avivamento, de manter a minha fé viva em Cristo. Porque se eu fizer essa caminhada de um ano, nos rituais, eu vou ficar preso em rituais. E não é o nosso propósito. Nosso propósito é a liberdade e não a prisão. O nosso propósito é sair da religião e não entrar em uma religião de outro nível. Você entendeu? Então, por isso a liberdade, o caminhar em liberdade, trazendo as memórias do passo a passo com Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai. E aí entra aquele texto que a gente já leu na Bíblia, quem tem a Bíblia judaica completa, que eu acho muito interessante quando o Senhor diz, né, a ordem do Senhor, acho que de Mateus, não falha a memória, que ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e batizando em nome do Pai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê será salvo, tal, aquela coisa toda. Na Bíblia judaica, ele diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, imergindo na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Ou seja, o fazer discípulo aqui não é chegar e falar assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é mergulhar essas pessoas
em quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. E eu vejo isso na caminhada de um ano nas festas bíblicas, nos tempos e nas estações. Então, para mim, queridos, tire os passos litúrgicos que possa te prender. Vai para a vida orgânica da fé, porque isso daqui vai fazer com que nós rodamos esse processo sempre de um ano, e 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 um ano, a tua fé sempre fica viva e a tua colheita sempre abundante. Você entendeu? Para mim, essa expressão começa com a festa do Cordeiro, a festa do Espírito Santo e na casa do Pai, tabernáculos. Festa do Cordeiro, festa do Espírito Santo e na casa do Pai. É óbvio que na tenda com o Cordeiro, é lógico, mas é como essa representação. O Cordeiro, a remissão, o novo nascimento, o Espírito, Pentecoste e depois terminando com a característica da tenda do Pai. Então, esse caminho vai fazer com que a minha fé sempre fique viva. Se não, irmãos, eu vou me apegar em rituais. Aí eu saio de uma tradição e entro em outra tradição. Eu saio da tradição de Roma e entro na tradição judaica, que não é o meu propósito. O que nós estamos fazendo é saindo da cultura terrena e eu vou dizer isso aqui, nos elevando ou caminhando para a cultura de Sião, que já é uma mentalidade, a mentalidade do Cordeiro. Então, mantendo a minha fé sempre viva. Amém? Por isso, mais uma vez eu digo, irmãos, não entre em rituais. Cuidado com os rituais, cuidado com o cerimonial ritualístico demais. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é a caminhada de um ano, mantendo a nossa fé viva, mantendo a nossa fé acesa, para que a apostasia não tome o nosso coração. Lembra que eu disse para vocês em uma das aulas que esse foi o modelo que o Senhor disse, como manter o meu coração no avivamento? É fazendo essa trajetória, mantendo vivo a fé dentro de nós. E aí por isso que eu creio nesses dois pontos. Entendeu? Eu creio nesses dois pontos. Qual é o ponto? O primeiro ponto é... Amém, venho com Deus. O primeiro ponto é as memórias que eu vou criar. O segundo ponto é a oferta que eu vou fazer. Apóstolo, como é a oferta? Uma oferta que o Senhor uma oferta que o Senhor colocar no teu coração. Lembra que eu digo, às vezes para um valor é muito, para o outro esse valor é pouco. Se eu determino assim, irmãos, eu vou, você tem que ofertar, vamos supor, X. Às vezes esse X para alguém é muito, mas às vezes esse X para o outro é pouco. Por isso o Senhor diz, faça de conforme o Senhor colocou no teu coração, de conformidade que o Senhor colocou no teu coração, que expresse as bênçãos do Senhor. Por isso, irmãos, cuidado para não fazer simplesmente qualquer coisa. Não, ore, né? A gente tem orado nesses dias. E coloque, mas para onde eu vou semear, irmãos? Isso daqui é você e o Senhor. Seja na tua igreja, seja na vida do teu pastor, seja na onde você quiser. Você entendeu? Essa semeadura, ela é feita dentro... Eu sempre costumo dizer o seguinte, ela não é uma semeadura de misericórdia, ela não é uma semeadura de requerimento de uma provisão, ela é uma semeadura de colheita, ou seja, de prosperidade. Lembra, essas três ofertas são ofertas que nós traremos de oferta de prosperidade. É um tipo de semear que determina a tua colheita dos ciclos. Então, tudo que você fizer esse ano, você vai começar a ver no próximo ciclo, na próxima estação, no próximo ano. Aí você vai fazendo isso. É como que você vai sempre aumentando a tua rodagem, né? Ou seja, a tua caminhada. Você vai
aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque você vai vendo que o Senhor vai aumentando as bênçãos dele no decorrer da tua caminhada. Amém? Isso é o que eu creio. Não sei se ficou explicado, ficou muito redundante, muito prolixo, mas esse é meu entendimento das festas. E eu peço assim, os irmãos que caminham comigo, pelo amor de Jesus Cristo, pela misericórdia eterna, tira toda essa questão ritualística, porque não é a intenção. Porque senão a gente vai ficar preso. A gente sai de uma prisão e entra em outra. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é liberdade. Nosso objetivo é avivamento. Isso. Então, entra dentro disso daí, trazendo essa característica, né, da plantação. Nós vamos estar celebrando junto. Quem vai celebrar? Vamos lá. Então, seguinte. Quem vai celebrar junto com a gente? Se você puder entrar nesse grupo aí, que vai servir só para eu mandar o link. Eu não vou mandar o link para todo mundo. Vou mandar o link para aqueles que vão participar. Aqueles que vão participar com a gente. Entra nesse grupo aí, que a gente vai estar fazendo isso. Tá? Esse aqui vai ser o lugar que eu vou mandar o link para a gente poder fazer a celebração da Páscoa. Amém? Só um pouquinho. Vai ser gravado, eu vou gravar. Não, quem vai fazer sozinho? Quem vai fazer sozinho? Agora, se às vezes vai fazer na igreja e vai acompanhar a nossa, entra só para receber o link. Você entendeu? Que eu vou mandar o link ali. Entendeu? Aí eu vou mandar o link bem ali. Ah, eu vou fazer na minha igreja, mas eu vou fazer junto, acompanhando a ceia aqui em Comodoro. Beleza. A gente faz junto lá e a gente faz essa questão ali. Outra, se você tem alguma dúvida, quem vai fazer na Europa, eu mando o link lá na Europa mesmo. Aí já mando lá, pode ficar tranquilo. Quem vai fazer a sua ceia, quem vai fazer do seu modo, beleza, irmãos, façam, né? Que o Senhor abençoe vocês. Quem vai fazer com a gente, entra no grupo só para me mandar o link. No domingo a gente já vai tirar esse grupo, excluir esse grupo. E o horário de Brasília às 20h30. Aí, se pintar qualquer dúvida, dúvida,
me avisem. Pintou dúvida, aí me avisem. Aqui no grupo, nesse grupo que a gente criou. Apóstolo, não estou sabendo, não sei o que. Beleza, a gente vai lá e a gente explica ali no grupo, até amanhã. Eu vou dar uma priorizada ali, ficar olhando o grupo, as dúvidas que vão aparecendo. Tá bom? Mas vamos tentar... Tá bom. A gente já está ficando um pouco mais hábil nisso, né? Mas eu vou dizer uma coisa. É tremendo. Todas as vezes que a gente vai fazer o negócio, tá tudo certinho. Aí fala assim, gravando 1, 2, 3, aí começa a dar problema em tudo. Meu Deus do céu, problema daqui, problema dali, internet que cai e aquela coisa toda. É um trem que é para acabar. Isso. 20h30 do horário de Brasília. Amém. Gente, quem quiser ofertar, fique à vontade, né? Mas eu digo que isso não traga nenhum problema para vocês, que não traga inimizades, né? Com a questão da igreja. Veja com a tua igreja, veja, né? Às vezes com o teu pastor. Porque a nossa intenção aqui, queridos, não é fazer isso para receber alguma coisa. Nossa intenção é entrar nesse ciclo de avivamento. Amém? Sim, pode fazer. Nesse caso, eu vou fazer meio que em particular com o pessoal da Europa no horário das 20 horas do horário da Europa. Então vai cair para mim vai cair acho que umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Entendeu? Quem quiser fazer junto, mas 3 horas já não é almoço. Mas quem quiser fazer, irmãos, faça no teu horário, no teu tempo. Veja aí. Vê aí certinho. Amanhã, às 20h30. Entenderam? Então, eu encerro por aqui. Nesse grupo a gente vai tratar todas as tuas dúvidas. Vai lá. E aí a gente deu. Então, não sei se ficou explicado o meu entendimento das festas. Amém? Mas a gente vai trabalhar isso daqui. Qualquer dúvida acerca da festa ou acerca da ceia ali, nos manda lá no grupo, né? E a gente vai mandar. Vou mandar esse link do grupo lá nos outros grupos, quem for participar para entrar, e a gente faz isso daí. Tá bom, queridos? Mas assim, tenha liberdade. Não fique fixado em algo. Não fique fixado em uma liturgia. Vamos para a liberdade. Até mesmo na tua oferta. Não pega a liturgia, o cordeiro. Não. Uma oferta de gratidão, queridos. Entre numa oferta de gratidão. Lembre-se. Por quê? Porque às vezes você fixa em algo que isso aqui não vai representar aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes o Senhor quer derramar muito mais para a tua vida e você acaba se limitando. Ou às vezes você entra dentro de um ritual que se torna para mim uma oferta vazia, sem sentido. Então, entre com aquilo que o Senhor tem. Semeie. Nós estamos entendendo que essas temporadas serão temporadas que o Senhor trará avanço. Mas eu preciso entender também. Eu preciso ter a minha semeadura. Então, cuidado para não entrar em rituais. Nós estamos saindo do ritual. É voluntário. Amém? Amém. O duro é chegar aqui.
uma vaquinha. Aí chega uma vaquinha no portão. Se a irmã fosse da Holanda, imagina, mandar uma vaquinha holandesa. Vai, vamos que vamos. Entenderam, queridos? Entre no grupo, se você participar, que ali a gente vai tirando as dúvidas. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.